Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos iniciando o dia 264, onde no Antigo Testamento começaremos um novo livro, o livro do profeta Jonas, onde iremos ler todo o livro, 4 capítulos, tudo bem? E depois pularemos para o Novo Testamento, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 ao final, e depois Colossenses, capítulo 2, até o versículo 5. Hoje, 21 de fevereiro, sábado, estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue o seu exemplar sagrado e logo mais começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Te agradecemos, meu Pai, pelo Teu infinito amor e por Tua infinita misericórdia, por estarmos aqui, meu Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Mais um dia se inicia, meu Pai, mais um livro, e queremos aprender, meu Pai, com os ensinamentos aqui do profeta Jonas. Que o Senhor venha abençoar esta leitura, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual, que o Teu nome seja engrandecido e que a Tua palavra faça morada em nosso coração. Que possamos colocar em prática e não ser somente leitores ou ouvintes da Tua palavra, Senhor. Nos ensina a viver a Tua palavra na prática. Tem misericórdia de nossos pecados, nossas falhas, e nos dá um dia de paz abençoado para nós e nossos familiares. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, tem como subtítulo o capítulo 1, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Versículo 1 fala: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2 tem como subtítulo Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3 tem como subtítulo Jonas prega em Nínive, o arrependimento dos ninivitas. Versículo 1 fala: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. E pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas capítulo 4 tem como subtítulo, último capítulo deste livro, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Versículo 1 fala: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade.
E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Aleluia, glória a Deus. Leitura do livro do profeta Jonas concluída. Vamos agora pular para o Novo Testamento, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Ontem lemos até o versículo 23, hoje é do versículo 24 ao 29, e já começaremos Colossenses capítulo 2 até o versículo 5, tudo bem? Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 24, tem como subtítulo o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Versículo 24 fala: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Glória a Deus. Vamos agora, Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Versículo 1 fala: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Somente aqui até o versículo 5, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, mais uma vez nós queremos ser gratos pela tua palavra, pelos ensinamentos, pela tua misericórdia, pelo teu trabalhar, por ver, Senhor, o Senhor agir com tanta sabedoria perante os homens pecadores. Muito obrigado, meu Senhor, e que possamos tirar lições de aprendizado desses dois livros sagrados. Abençoa, meu Pai, grandemente, e nos permite sempre meditar, aprender e principalmente buscar praticar a tua palavra. Eu te oro, meu Senhor, e te agradeço por essa oportunidade, por esses minutos que ficamos aqui perante as Escrituras Sagradas. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora aqui marcar o que nós lemos, dia 264,
Livro de Jonas, do capítulo 1 ao capítulo 4, foi a leitura do Antigo Testamento, e depois Colossenses 1, capítulo do versículo 24 ao final, iniciando o capítulo 2 até o versículo 5, certo? Hoje, 21 de fevereiro, tenham todos um excelente dia, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.